Olá pessoal, meu nome é Ricardo Sauer, estamos mais uma vez nos encontrando para buscarmos a reflexão acerca dos conteúdos positivos que a gente pode extrair dessa experiência da pandemia. Vamos buscar utilizar o referencial da filosofia, entendemos como a busca da sabedoria, um legado de diferentes tradições, tanto do Oriente quanto do Ocidente, que possam ser válidas para que a gente compreenda um pouco melhor sobre tudo isso que a gente está vivendo. Já falamos no vídeo anterior acerca da lei da evolução, que é uma das leis universais que abrangem não apenas a humanidade, mas todo o cosmos. Além dessa lei, temos várias outras que também estão integradas nesse processo. Uma delas é o fato de que tudo se manifesta num processo de ciclicidade, ou seja, tudo tem um período, tem uma frequência, processos se iniciam, alcançam seu apogeu, logo definham e por final acabam. Essa é a expressão natural de tudo que está manifestado no mundo físico, no mundo concreto. Para além dessa questão daquilo que é periódico, há também, por detrás dessas aparências ou desses veículos que são empregados para que a consciência se expresse, ou a nossa natureza espiritual, nossa alma, que por sua vez obedece a outras leis, ou seja, um critério de permanência, aquilo que é duradouro. Então acho que cabe a gente avaliar em relação a essa questão que se está vivendo da pandemia, primeiramente a ideia de tempo. Todo mundo, em geral, se queixa de não ter tempo, que a vida estava sendo cada vez mais exigente, nos colocando em impasses em que fazem com que as pessoas tenham pressa excessiva, vivam de uma forma atabalhoada, sem sequer se dar conta daquilo que realmente está acontecendo nas suas mentes, nos seus corações, e sacrificando por conta disso aquilo que realmente importa, a sua natureza espiritual, o fato de estar conscientes nesse processo, dada essa condição de inquietante estresse e correria diária. Bem, agora já não podemos mais reclamar da questão de falta de tempo. Temos tempo. A questão é como utilizamos esse tempo. E aí entra mais uma vez a necessidade de reflexão, ou de utilizarmos a nossa inteligência, nossa capacidade de discernir. O discernimento é aquilo que nos permite escolher entre algo bom ou algo mau, algo que é benéfico ou algo que nos prejudica. Então é esse critério que vamos empregar para buscarmos essa sintonia, essa condição de harmonia, uma condição de coerência em relação a essa experiência que nos toca viver. Pois a vida é uma oportunidade. Uma oportunidade aonde? Em meio ao espaço e durante um certo tempo. Então, de novo, chegamos à questão do tempo. Logo, tempo, de certa forma, é vida. E então, cabe mais uma vez a importante avaliação de como utilizamos essa energia. O tempo é uma forma de energia, como um crédito que nos é concedido ao longo de uma existência para utilizarmos. E se utilizamos com mais ou menos sabedoria, isso vai fazer toda a diferença sobre o resultado daquilo que vamos alcançando. Então, juntamente com essa ideia de tempo ou de ciclicidade, que tudo se manifesta ao longo de um certo período, nós vamos ter também uma outra lei, que é a lei de causa e efeito.
ou lei de ação e reação, ou lei do karma, como é colocada na tradição da antiga Índia, e expressa em diversas outras tradições de sabedoria também ao redor do mundo. Bom, essa lei vai nos colocar de que colhemos aquilo que plantamos, né? Tal como o próprio Mestre Jesus faz referência no Evangelho. Da mesma maneira, Buda, Platão, Pitágoras, outros tantos sábios vão nos colocar essa condição em que há uma responsabilidade. E essa responsabilidade é inevitável. Portanto, não adianta atuarmos de uma forma leviana, achando que não haverão consequências. É necessário saber que cada passo que nós damos, cada escolha que fazemos, está efetivamente modificando o nosso entorno, está gerando um processo de mudança ao nosso redor e está definindo a diferença entre dor e alegria, entre saúde e doença, ou entre sucesso e fracasso. Então, é interessante observarmos, né, de que toda essa crise que está colocada no cenário mundial não é algo gratuito. Isso tem a ver com uma série de erros, uma série de falhas que foram cometidas tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo em diferentes âmbitos, né? Pois isso pode se tratar de nações inteiras, pode se tratar do planeta inteiro. E fatalmente essas falhas vão ter um preço, né? Porque o karma ele é entendido como um mecanismo pedagógico, né? Algo que vai aportar as consequências dos nossos atos como uma maneira de nos darmos conta de cada vez que tomamos o caminho errado e que nos permita reavaliar essas condições, muitas vezes mediante situações dolorosas, como é o caso dessa pandemia que estamos enfrentando, onde vamos fatalmente nos deparar com a dor, nos deparar com a morte, nos deparar com condições de restrição econômica, de dificuldades que ainda estão só no início por se apresentarem. Pois sabemos que os desdobramentos dessa crise ainda estão em pleno andamento, estão prestes a acontecer. Bem, ponderada essa questão, cabe que façamos uma profunda reflexão. Aproveitemos essa oportunidade de confinamento, esse tempo extra que nos foi concedido, para produzir esse olhar interior, para verificar realmente onde estamos acertando, onde estamos errando, se estamos cultivando os valores fundamentais próprios do ser humano. Devemos nos perguntar o que eu possuo que não pode me ser tirado. Para mim, acho muito interessante essa colocação, porque as pessoas colocam suas expectativas em face a bens materiais, em face a carreiras, em face ao reconhecimento de status ou de obtenção de um relacionamento afetivo, amoroso, que quer queira, quer não, é algo transitório. E se deixamos de cultivar os valores próprios da nossa alma, né, de bondade, de justiça, de inteligência, de busca de conexão com algo sagrado, algo superior, faz com que as nossas vidas fiquem pobres e que mais cedo ou mais tarde essas expectativas que são colocadas nas coisas exteriores se desfaçam. E aí resta apenas a decepção, resta a tristeza, resta a frustração e a incapacidade de lidar com todas essas situações.
Pelo contrário, se cultivamos essa via filosófica, eu diria, essa forma de enxergar o mundo, de buscar um entendimento mais profundo das coisas, de saber o que você está fazendo, o que você está sentindo e o que você está pensando. E por quê? A filosofia vai nos sempre colocar a questão do porquê. E vai nos colocar a necessidade de identificarmos também um para onde. Então nós precisamos como que estar sempre buscando justificativa para as nossas ações. Você não pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Você precisa ter um direcionamento para a sua vida. Você precisa saber aonde quer chegar. Aquele pensamento que vai nos dizer que qualquer vento serve para aquele marinheiro que não sabe para onde vai. Então, que podemos ser levados por essas tempestades, né, que estão nos cercando. No entanto, se estivermos muito bem situados, né, desenvolvemos esse eixo de estabilidade próprio da vida interior, próprio desses conceitos e valores fundamentais do ser humano, isso vai nos conferir uma fortaleza, vai nos conferir uma capacidade de enfrentar essas situações e respondermos adequadamente ante a elas, extraindo aquilo que pode ser válido dessas experiências. Vamos brevemente analisar como é o padrão de reação das pessoas em geral. A crise se apresenta, uma grande parte dessa população vai ser indiferente à situação, como que simplesmente se reagindo perante as circunstâncias que lhes são colocadas a partir de fora. Outras vão se colocar de uma maneira egoísta, trazendo à tona aquilo que é mais inferior, vamos dizer assim, no comportamento humano, exacerbando um padrão de egoísmo, de instinto de sobrevivência, sem se importar com os demais, sem fazer caso do que está acontecendo à sua volta. E outros tantos vão ser capazes de polarizar isso de uma forma positiva. E aí vão despertar para a questão da espiritualidade, vão despertar para a solidariedade, para uma possibilidade de vida mais harmônica com a natureza, de uma forma mais solidária. E é isso que está acontecendo à nossa volta. Podemos escolher, sim, a forma como vamos reagir perante essas situações. E vamos aproveitar esse tempo extra que temos para cultivar bons hábitos, para aprender, para escolher um tema que desejamos desenvolver, pode ser da filosofia, pode ser das artes, das ciências, do campo que lhe aprouver, mas faça algo positivo. Trate de conquistar algo novo, algo que possa lhe acrescentar como ser humano e mais algo que possa fazer bem aos demais. Porque lembre-se, já não basta mais que você atenda seus objetivos pessoais. Há uma necessidade na atual conjuntura que a humanidade vive de que as nossas ações possam contribuir para o bem comum. E ao fazer isso, todo o nosso direcionamento, toda a nossa potência de ação no mundo é multiplicada. Então temos que observar, através de princípios básicos, que é o reto pensar, o reto sentir e o reto agir. Parece tão simples. É simples em termos conceituais, embora seja um grande desafio na prática. Mas todos nós podemos sentir melhor, pensar melhor e fazer melhor. Esse é o nosso desafio diário. E disso que se trata, um ser humano cada vez mais consciente, mais capaz de fazer o bem
de perceber algo de verdadeiro, de se conectar com o belo. Essa é outra chave muito interessante de despertar da consciência. Vamos aproveitar esse tempo que estamos tendo para ouvir boa música, para admirar uma paisagem, se tivermos oportunidade de ter contato com a natureza, de dedicar um tempo também para meditação, né? E é muito interessante observar que a meditação pode ser, não é simplesmente ficar quieto num canto à meia luz com uma musiquinha suave. Não, sempre que você estiver profundamente atento naquilo que está fazendo, é como se você estivesse num estado de meditação, porque você está colocando o seu espírito presente naquilo que está fazendo. E ao dedicar essa atenção, buscando o melhor naquilo que faz, um serviço que está prestando aos demais, em algo que seja realmente positivo, você está gerando também essa condição meditativa e está se fortalecendo, está se desenvolvendo como ser humano. Isso vale também nas relações humanas. Colocar atenção na relação com os nossos familiares, na relação com os nossos amigos, percebendo de forma bem profunda que sentimento que estamos vivenciando. Se não estamos atuando de uma maneira automática, mas estamos verdadeiramente colocando o melhor das nossas intenções. Estamos buscando desenvolver a paciência, estamos buscando desenvolver uma condição de fraternidade, de generosidade, de cultivo das virtudes. Aí está o nosso grande desafio. E acho que todos nós temos a possibilidade de termos êxito nessa grande jornada, nessa saga. Hoje, quem sabe, demos mais um passo em relação a isso. Aqui ficam minhas palavras, minhas sugestões de como vocês podem aproveitar melhor esse tempo, essa energia, essa dádiva da natureza para viver melhor.